Participação especial do apóstolo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Sérgio Alves, ministro da palavra, trazendo a todos nós sempre novidades do Senhor, né? Desvendando os mistérios do Senhor, que graças a Deus tem tido tempo, né, e oportunidade de estar aqui junto conosco. Hoje, né, com um tema, uma pauta muito interessante, né, eu creio que de grande valia a todos, né, todos os ouvintes, simpatizantes da Rádio e TV Melhorar, todos os irmãos, né, os irmãos de todos os lugares, de diferentes lugares, né, nós temos assim já uma audiência fantástica assim em outros países, né, isso é muito gratificante porque tudo tem se feito por fé, tudo tem se feito assim conforme a vontade de Deus, é o Senhor que tem dado o crescimento, o desenvolvimento, e nós temos assim acompanhado todo esse processo do desenvolvimento da TV, do desenvolvimento da rádio, né, do desenvolvimento de cada vaso, né, como cristão, como crente, como aquele que está buscando a palavra. Isso tem nos gratificado muito, né, e só o Senhor tem condições de estar fazendo isso para cada um de nós, em nossas vidas, né, dando essa oportunidade de, através, né, da internet, desse veículo, né, de informação, proporcionar edificação a cada um de nós, né. E eu creio assim que o Senhor tem muitas novidades o Senhor tem trazido para todos nós, tem trazido para os irmãos através dos NutriWeb, através do culto mundial, através do NutriWeb, quinta-feira pela manhã, às 7h30. Nós temos assim uma grande quantidade de novidades do Espírito, né? E hoje à tarde nós temos assim uma pauta fantástica, né? Para que a gente venha a olhar, né? Olhe para a uva, não para o gigante. Então está aí então a diquinha do Senhor, né? Já iniciando esse quinta ao vivo, olhe para a uva e não para o gigante. Então nós temos aí já presente no estúdio o apóstolo Sérgio Alves trazendo então as novidades do Espírito em relação, né, a essa liberação de hoje, essa ministração aqui no quinta ao vivo, nesse bate-papo edificante. Então nós vamos aí, né, louvar o Senhor, porque eu creio que é de extrema necessidade, né, que cada um de nós busque assim através do louvor, através desse fluir da palavra, né, que é o louvor, para que nós possamos assim nos fortalecer, nos unir, né, como corpo, né? E aí está assim, novamente o Senhor tem falado muito para cada um de nós que a gente venha estar nos unindo, né, como corpo, porque eu creio assim que a necessidade hoje, né, de toda a igreja, de toda a obra, né, nesse planeta, nesse momento em que nós vivemos, é de que nós venhamos a orar uns pelos outros. Que nós venhamos a interceder pelas lideranças das igrejas, pelas lideranças de grupos familiares, né, que nós venhamos a orar, né, para que o corpo seja edificado, para que nós possamos assim renovar nossa mente, que nós possamos assim realmente estar de coração aberto para receber toda a semente, né, que em nome de Jesus, né, caia por terra todo julgamento a partir desse momento, em nome de Jesus, né, pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Nós, assim que entregamos esse programa nas mãos do Senhor Jesus, que o Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, né, nos libere uma graça nesse dia maravilhoso, nessa tarde edificante, para todos vocês, todos os ouvintes, a todos os telespectadores que nesse momento possam sentir a paz do Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos a todo esse planeta muita luz, né, que é isso que realmente eu creio que nós estamos precisando, é de que nós possamos estar orando, intercedendo, né, unidos, né, intensificando cada vez mais todos os processos pelo qual nós estamos já convocados, né, pelo Espírito, para que a gente venha nos unir nesse sentido. Nós estamos assim com grandes novidades, inclusive com materiais para o exterior, né, nós estamos com materiais assim novos, publicação de apostilas, livros, né, CDs, todo o material sendo preparado, né, para os irmãos que estão sendo direcionados para o exterior, né, sendo a passeio, sendo em missão. O Senhor tem criado arranjos assim para vários irmãos que estão indo e estão levando material para vários países do mundo. E isso é uma bênção, porque a verdade que você escuta, a verdade que você lê, outras pessoas nesse planeta também têm tido oportunidade em outras línguas. E isso é de extrema satisfação, que você coloque na sua oração também, que nós possamos romper em nome de Jesus, com a poderosa espada do Senhor Deus, que nós possamos cortar todos os grilhões que têm tentado atrasar a obra do Senhor, mas nada pode contra o Senhor, nada pode contra o Senhor, irmão. E isso é a maior bênção que nós podemos ter recebido nessa salvação judicial que nós recebemos no ato do batismo, e hoje, através de toda a palavra, toda a ministração, através de toda a programação, também nós estamos aí nessa salvação orgânica, buscando dia a dia, de dia e de noite, para que para que todos nós sejamos bem-sucedidos, para que nós possamos levantar as nossas cabeças, para que nós possamos, como cristãos, não mais
baixar a cabeça e ter problemas aqui e problemas ali. O Senhor espera de cada um de nós, que nós, fortalecidos pela fé, crendo que o Senhor Jesus veio, morreu por ti e te salvou, que nós possamos erguer as nossas cabeças, custe o que custar, para que nós possamos dar o testemunho de que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, e chega nesse momento, em nome de Jesus, que cai por terra, todo aquele sentimento de culpa, de tristeza, em nome de Jesus, que nós possamos, assim, nesse quinto ao vivo de hoje, romper com algumas barreiras, para que diariamente, momentaneamente, nós possamos, de dia, de tarde, de noite, de hora em hora, que nós possamos estar batalhando, combatendo a fé. Por isso que muitos irmãos de nós vieram, muitos irmãos de nós morreram por essa causa, e nós estamos aí hoje com esse manancial, com essa fartura, essa abundância de informação que nós temos. Que nós possamos, assim, hoje, nos fortalecer, irmãos. Em nome de Jesus. Te alegra no Senhor. Em nome de Jesus. Olhe para a uva, meu irmão, e não para o gigante. Essa é a pauta desse programa, e nós vamos aí, então, iniciando, rasgando os ares, contando aí com a sua intercessão, a sua oração, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, seguir nos abençoando aí nessa tarde. Em nome de Jesus. Open my eyes and take away the veil. Open my eyes, take away the veil. Open my eyes and open my eyes, oh Lord, so that I can see the marvelous works of your law, my Lord. So I won't be ashamed that consider all your commandments. Let my feet remain firm and strong, and I can keep your precepts, oh Lord. And teach me, Lord, to open my eyes of you. Em nome de Jesus. Desvenda os meus olhos, desvenda, Senhor. Desvenda os meus olhos. É a luz, em nome de Jesus. Chegando aí na tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Que você possa, onde você estiver agora, nesse momento, ouvindo no seu carro o CD da série Pomba, sobre essa ministração, que você possa estar sendo abençoado, em nome de Jesus. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então não terei de que me envergonhar, Senhor, quando considerar em todos os teus mandamentos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu guarde os teus preceitos. Ensina-me, desvenda os meus olhos. Tá aí, então, o louvor, né? Em português e inglês agora sendo lançado. Open my eyes, take away the veil, né? Que nós possamos tirar a venda, né, dos nossos olhos, abrir os nossos olhos. Nessa tarde edificante aqui no Quinta ao Vivo, né? Já contamos com a presença do apóstolo Sérgio Roberto Alves, ministro da palavra da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, então, nesse momento, né, todo o corpo unido, estar buscando aí todas as vontades, né, que prevaleça toda a vontade do Senhor, que caia por terra, toda a tentativa do maligno contra cada um de nós do corpo de Cristo, membros aqui da igreja. Então, desde já, nós já estamos aqui recebendo aqui o apóstolo e desejar uma boa tarde, né, irmão? Que nós possamos aqui desfrutar dessas maravilhas aí que o Senhor tem trazido, das novidades, né, a todos nós, né? Uma boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Menorá e da TV Menorá. E hoje nós estamos aqui de volta para trazer a todos os irmãos a edificação do Cristo, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e ela realmente transforma o ouvinte fiel. O nosso objetivo, com todas essas programações e veículos que estamos implantando e colocando aqui
à disposição dos irmãos todas as quintas-feiras, é para que nós possamos juntos estar ouvindo as palavras do Senhor, que é a revelação da sua vontade, e que nós possamos ter a graça e a coragem de praticar tudo aquilo que estamos aprendendo, tudo aquilo que estamos ouvindo da parte do Senhor, para que nós possamos dar um testemunho de Cristo e andar no Espírito. Este é o objetivo de nós estarmos aqui pregando o Evangelho do Reino de Deus e levando a todas as nações através desses veículos de comunicações que o Senhor nos dá uma graça de estarmos aqui implantando esse serviço para propagar a verdade de Deus, que os irmãos estejam na oração, nos ajudando nesta árdua caminhada de tomar a cruz e de propagar a verdade de Deus. Nós precisamos de muitas orações dos irmãos, estamos levando esse pedido, essa solicitação, para que os irmãos sejam sensíveis e possam nos estar ajudando em oração, para que essas programações fiquem mais amena, com maior facilidade, de nós estarmos veiculando a verdade divina. Precisamos muito da tua ajuda, da tua intercessão. Irmão, glória a Deus, né, que todas as coisas estão acontecendo, às vezes é um pouquinho dolorido, né, a carne sente, mas está aí então a convocação do Espírito aí a todo o corpo, né, para que a gente possa... Dói, mas cura, né? Amém, glória a Deus. Então, agradecer novamente esse momento, né, a Deus, né, por nós estarmos aqui com os nossos irmãos de vários estados, várias cidades, né, que Deus abençoe a todos aí nessa obra, na cidade onde você está, né, que você possa grandemente estar recebendo toda a unção do Espírito Santo de Deus aí, para você, para sua família, para que todos nós aí possamos, né, como vasos, né, estar buscando essa edificação. E nós temos aí, então, uma direção do Senhor, né, irmão? Uma direção do Senhor para que olhe a uva, não o gigante. Então, eu deixo para o irmão, assim, já começar a falar sobre, para aquele simpatizante, né, mas de onde é que é essa uva, né? E por que olhar para a uva, e por que uva, né? E que gigante é esse, de onde é que é esse gigante, né? Para aquele pessoa que está aí iniciando, começando a ouvindo um CD da série Pomba, ou está já nesse momento aí nos assistindo ao vivo, né? Entender por que é, né? Olhe para a uva e não para o gigante, né? O tema desse assunto de hoje, do Quinta ao Vivo, é um tema para chamar a atenção do ouvinte e do telespectador. Amém. A gente sempre tem uma maneira assim de despertar interesse dos irmãos e dos simpatizantes da palavra de Deus, e nós sabemos que esse tema faz parte de um trecho da história de Israel, onde Deus conduziu o seu povo para uma libertação lá do Egito, e levou eles para o deserto para trabalhar em suas vidas, transmitir as verdades eternas de Deus para eles, para que eles pudessem se santificar e servir o Senhor. Nós sabemos que aquela geração que saiu do Egito fracassou, e foram pouquíssimos que conseguiram obter a vitória naquela travessia daquele deserto. E no final daquela travessia, depois de praticamente 38 anos, Deus inspirou a Moisés a mandar os líderes das tribos a fazer uma apreciação, observar e espiar a terra, que era a bênção prometida de Deus, né? Que era Canaã. E daqueles 12 que foram espiar a terra, examinar a terra, ver a bênção que Deus havia prometido, 10 deles se decepcionaram com a bênção, e 2 deles se maravilharam com a bênção. Então, o que Deus quer nos dizer com essa mensagem, de que, se nós olharmos
as promessas de Deus, as bênçãos de Deus com os olhos naturais quando elas começarem a acontecerem e quando elas se descortinarem para nós, nós vamos nos decepcionar, porque as expectativas não podem ser terrenas no nosso coração. Mesmo que Deus te dê uma bênção material, tu tem que saber olhar com os olhos da fé para a bênção material, com os olhos do Espírito, para que você não venha sofrer danos e prejuízos com aquela bênção que Deus está te trazendo, que você não entristeça o Espírito Santo se decepcionando com aquele presente que Deus está te dando, porque verdadeiramente Deus sempre nos dá o melhor. Amém. A nível material e espiritual, em todas as áreas da nossa vida, Deus sempre dá o melhor para nós, mas tudo depende do meu estágio íntimo, espiritual, de desenvolvimento que eu obtive da parte de Deus, para olhar a promessa, a bênção de Deus com bons olhos, com os olhos do Espírito. E se eu olhar com os olhos do Espírito, eu sempre vou enxergar que as bênçãos são maravilhosas. Sempre. Mas se eu olhar com os olhos da carne, eu vou me decepcionar com as bênçãos de Deus, porque o que Deus julga importante e maravilhoso, eu julgo desprezível como homem natural. Né? Então, o título do tema do Quinto ao Vivo é devido aos cuidados que nós temos que ter de nos preparar espiritualmente, desenvolver espiritualmente nosso homem do coração, nosso novo homem, para que ele seja o receptor da bênção, para que ele espie a bênção, para que ele tome posse da bênção. Porque se eu usar o meu homem natural para tocar esta bênção, eu nem vou entrar na bênção, porque houve recusa daqueles 10 espias. Eles ficaram irados, revoltados, indignados. Como é que Deus faz uma promessa tão ruim assim para eles? Por que era tão ruim? Porque quando eles olharam para a terra prometida, enxergaram coisas lá. Quando Deus traz uma bênção, você vai perceber que tem uma série de coisas que você vai receber de informação imediata, né? E eles viram que a terra tinha bênçãos materiais e que a terra tinha muito fruto. Mas eles não deram bola para as coisas boas que tinha na terra, que tinha na bênção. Eles olharam as coisas negativas que estavam inseridas na bênção, que estavam presentes na bênção, mas não faziam parte da bênção, né? Então, quando Deus traz uma bênção, a bênção pode vir carregada de gigantes e de coisas negativas, que aos teus olhos pode ser preocupante até, mas nós temos que olhar com os olhos da fé. O que é olhar com os olhos da fé? Deus não te dá coisa ruim, né? E mesmo que aquilo que Deus te dá venha te perturbar, venha te provar, venha te trabalhar na tua vida, ainda assim é a bênção maravilhosa que a gente tem, né? Por exemplo, tu está no mundo, tu está sem esperança, sem salvação, tu olha para o dia, tu não sente alegria, porque tu não tem horizonte, tu não tem esperança no coração. Assim é o homem que está no mundo. Ele só pode ter momentos de alegria, e esses momentos de alegria ainda é baseado em coisas falsas. Então, quem está no reino de Deus, ele diz assim, olha, o Senhor vai salvar a tua alma, o Senhor vai te recriar, você vai ser filho de Deus, você vai ser eterno, imortal, você vai ser cheio da bênção de Deus. Tudo isso é verdade. Aí a pessoa sai das trevas e entra para o reino da luz, e aí as tribulações são intensas. Mas aquilo é a bênção. E a bênção tem gigantes.
Porque Deus aqui vai tratar com a tua alma, vai tratar com a tua vida. Porque Deus quer tornar o teu coração vitorioso. O Senhor quer glorificar o teu ser. O Senhor quer te tornar igual a Jesus. E isso é receber a bênção. Glória a Deus. Né? A Bíblia diz que como Jesus é, assim nós seremos. Então você já pensou sobre isso e parou para pensar sobre isso? Jesus chegava para um paralítico que nunca experimentou o peso do seu corpo sobre as pernas. Ele nunca sentiu quanto ele pesava, porque ele só vivia sentado e deitado. Há 38 anos o cara estava assim. Você imagina que vida degradante uma pessoa que há 38 anos não experimentou caminhar. Depende tudo das pessoas. Depende para tudo para as pessoas, quase. Aí Jesus chega, quer ser curado? Aí o cara disse para ele, Jesus disse, quer ser curado? Jesus está falando com ele. E ele olhou para o tanque, mas não tem ninguém que me ponha no tanque. Assim nós estamos hoje. A bênção está diante de nós. Só Jesus, né? O Cristo dizendo, queres ser glorificado? Queres a vitória? Queres a paz? Quer te ver livre de Satanás? E está diante de nós. Todo dia, toda hora, todo minuto. Porque Ele habita. Está aqui a verdade. Nós já temos também. Então a bênção está pronta para nós. Mas eu olho para a bênção. Eu estou resistindo à bênção. Né? Nós estamos iguais àqueles 10 espias que prestaram a Deus e a Moisés o relatório negativo. Porque eles só enxergaram os gigantes na bênção. Né? Então a nossa bênção é a cruz. É o procedimento para Deus aniquilar o velho homem. Essa é a nossa bênção. E nós não queremos a cruz. Nós não queremos a verdade de Deus. Nós não queremos o Cristo. Porque quem não quer a palavra não quer o Cristo. Quem não quer a palavra não quer Jesus. Então, se Deus disse para aquele paralítico, o Cristo estava diante dele, o maior poder do universo, o cara que tem poder para fazer ele virar uma minhoca e fazer ele virar um homem glorificado. Tem poder para isso. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Sabe o que quer dizer isso? É poder total. É muito poder, né? É. A gente não tem noção, né? Então, ele disse, Jesus quer ser curado? Aí o cara está naquela mente caótica, velha, caída. Ele não admite que Deus tem algo melhor para ele daquilo que é o melhor que ele conhece. Porque o melhor que eu conheço como homem natural é uma porcaria para Deus. Né? E Deus, assim, vai botar nas trevas mesmo aquilo ali. Aquilo vai para o lago de fogo, porque trevas vai tudo para o lago de fogo. E a gente se agarra nessas coisas naturais. E a gente esquece de glorificar o Senhor e agradecer o Senhor, porque tem uva na terra prometida. O que é uva? Uva é Cristo. É o símbolo do Cristo. É o fruto de Cristo a uva. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Não é isso que está escrito? Amém. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, se eu não posso fazer nada sem Ele, eu tenho que ter Ele. Né? E Ele é a bênção, Ele é a minha Canaã, Ele é a minha redenção, Ele é a minha salvação, Ele é a minha justiça. Ele é a minha vida, Ele é tudo. Então, eu estou fazendo corpo mole. A bênção está ali, a bênção veio, mas eu tenho que me negar. A bênção veio, mas eu tenho que parar de julgar. A bênção veio, mas eu tenho que perdoar. A bênção veio, mas eu não posso tomar meu trago mais. Né? A bênção veio, mas eu não posso mais me prostituir. Então, que Deus é esse que tira todos os prazeres do velho homem? Tira todos os prazeres do velho homem. Porque o velho homem está crucificado, está morto. Ele não tem mais como fazer absolutamente nada para a sua recuperação e sua alegria, porque ele está se decompondo, está cheio de vermes, está em decomposição. Né? Ele está comido de vermes, já expirou.
É só nós que não vimos isso, né? Então, as pessoas aqui no reino de Deus ainda estão brigando, estão competindo, estão com rejeição, estão com contendas, estão cheios de problemas, dificuldades. Não gosto disso, não toco naquilo, não é meu jeito, não é meu gosto. Estão cheios de coisas naturais, entende? E o Senhor está olhando, vem cá, eu te dei o Cristo, habita em ti, te dei a palavra. O que te falta? Falta só tu te humilhar e tu não quer. Então, eu estou olhando para a uva, sinceramente. Estou olhando para a uva, o gigante me assusta. Você é um gigante com um cacho de uva na mão, né? Nós vamos olhar para quem, né? Naturalmente a gente olha porque está maior, né? Não um cachinho de uva, né? Não, mas o cacho de uva é quase o tamanho de um homem. Amém. Era o cacho, né? Então, assim, o que era bom naquela cena que Deus estava mostrando? A uva ou o gigante? O cacho era grande, né? E o gigante também. Mas os 10, né, olharam para o gigante, né? Os 12? 2 não, né? Os 10 olharam para o gigante. 2 olharam para a uva e não enxergaram o gigante. Amém. Né? Quer dizer, viram o gigante, mas o que é o gigante perto de Deus? Glória a Deus. Isso aí Deus dá uma soprada, termina. E quantos de nós hoje não estamos aí nesse momento aí, né? Nas cidades, enxergando gigantes, né? E está ali. Porque o diabo ele faz terrorismo. Faz terrorismo. Tu imagina o terrorismo que causou no coração de Abraão quando tinha que levar seu filho para imolar no monte. Que dor aquele homem estava sentindo. Tão esperado Isaac, né? Que dor, que luta aquele homem estava com as trevas naquele momento. E as trevas fazendo todas as pressões malignas, possíveis, cabíveis naquele momento, para ele desistir de levar o filho até o altar, para oferecer a Deus. Então, assim o diabo faz com a gente hoje. E o diabo só vem para fazer essas coisas na hora que Deus vai te mostrar e te descortinar, destapar a bênção para te ver. Naquele momento exato, Satanás então vem com tudo para te gerar pavor, medo, pânico, insegurança. Para intimidar, né? Para intimidar. E aí tu luta por bons dias e boas horas para vencer você, entende? Porque o homem natural é Satanás. É ali que ele está com base para chegar até o meu pensamento e produzir essa série de sentimentos e pensamentos, sensações ruins dentro de mim. As emoções. Para mim não tocar na bênção. Satanás só quer evitar que você toque na uva, no fruto da terra. E ele tem conseguido isso na vida de muitos cristãos. É lamentável. Então, aquele homem do tanque ali me chama muita atenção, aquela cena de como nós somos iguais àquele homem, ainda hoje. Como nós somos iguais àquele homem. Jesus pergunta uma coisa para nós, propõe uma coisa para nós, a gente faz outra coisa. Nós somos iguais àquele homem. Jesus disse, faça isso. E a gente raciocina, a gente questiona, a gente mede, a gente calcula. Dá uma barganhada. Porque nós estamos acostumados com os tanques da vida e não com os rios, entende? Os rios da água viva. Então aquele homem tinha uma visão limitada para um tanquinho de água. Mas a visão que Jesus quer me dar é de um rio caudaloso e fluente continuamente, sem parar. Que é o fluir de Deus através da minha vida, que isso é o que vai me dar alegria, satisfação, né? E Deus nunca vai mandar eu fazer coisas que venham danificar os valores que são verdadeiros e eternos, que é o novo homem. Sempre que Deus manda você fazer algo, realizar algo, obedecer a algo, é para destruir a velha criação. Isso é fatal sempre. Então a palavra de Deus, que é Cristo, que é a nossa bênção,
sempre vai te orientar a andar por caminhos de mortificação da carne. Sempre. Isso é normal. E Satanás tem o direito de se defender. Mas não tem o direito de dominar você. Glória a Deus. Né? Amém? Glória a Deus, amém. Não tem mais direito. Porque ele já foi crucificado. Romanos 6,6 diz que o diabo já foi crucificado no Calvário, o nosso velho homem. Então, vou obedecer um defunto? Já era. Um condenado? Um desclassificado? Desempregado. Ele está liquidado para sempre. Glória a Deus, né, irmão? E agora eu tenho que seguir ele? Não importa se você vai ter que passar sofrimentos e dores, você tem que fazer o que Cristo quer. Então Josué e Caleb olharam para a uva. Diga, o gigante é barbada para o meu Cristo, isso aí não é nada. Para mim o gigante assusta, mas para Cristo, que é aquele que me sustenta, que fé, né? Esse gigante não é nada. Então a fé vence realmente todas as coisas, né? Então não podemos raciocinar a bênção, nós temos que tomar posse da bênção. Vamos examinar, vamos raciocinar, vamos medir, vamos ver como é que ela é. Não. Tome posse. Deus disse, veja para te ver que maravilha. Então, 20% daqueles que Deus envia só enxerga coisa ruim. Então, Deus chama 20 do mundo, né? Chama 10 do mundo, 12 do mundo, aliás. 12. 10 enxerga coisa ruim sempre. Essa é a proporção. Então, se na igreja tem 1000, né? 800 está enxergando coisa ruim. Coisa ruim. E tem 200 enxergando uma coisa boa. Então, essa é a nossa realidade. De como ainda nós somos insistentes em sermos naturais. Nós não aceitamos a vida de fé, na verdade. Porque quem é que tem fé nas horas que o Senhor nos prova? Vamos ver agora. Quem tem a fé na hora da provação? Deus vai testar agora. Porque agora chegou a hora de tu subir o Monte Moriá com a lenha e o menino. Se você não percebeu, está chegando essa hora. A gente sabe, irmão, até que vou fazer uma colocação assim, em relação a isso, né? Tem dia 3 de dezembro, né? Eu me recordo assim, foi a primeira entrevista com o irmão na Rádio Menorá, no Quinta ao Vivo. Né? Lá em Porto Alegre, isso, no outro estúdio. E eu me recordo assim que aquele tema foi casamento espiritual, tá aí uma sugestão até do Espírito, para que você adquira o Série Pomba sobre casamento espiritual. Há uma benção mesmo aquela entrevista, aquele primeiro momento ali. E eu vejo assim, nesses meses que estão se passando, né? Cada semana que está se passando, né? A cada liberar do Senhor nas ministrações, né? A gente é notável assim quem está buscando realmente enxergar a verdade, né? E sentir o fluir do Espírito. Nós temos conseguido ver assim um movimento do Senhor, né? Assim parecia que era de 6 em 6 meses. Agora parece que ele está mais intenso. De 3 em 3 meses os sinais do Senhor assim eles estão sendo mais rápidos, né? E eu vejo assim que existe uma necessidade muito grande nesses tempos agora atuais assim de hoje, né? De nós buscarmos a vida, né? E eu me recordo até na última entrevista com o irmão aqui quinta passada, né? Sobre o planejamento estratégico de Deus, né? Que nós falamos assim da necessidade, né, de realmente da doação, né, da consagração, né, para que o Senhor faça, né, porque se nós nos batizamos, como falou, né, o Cristo já habita dentro de nós. E essa é uma maravilhosa, né, notícia, né, para que a gente possa agora começar a reforçar nossa fé, né, como membros, como irmãos aqui nesse momento, a todos os telespectadores, ouvintes, né. Mas tem um momento aqui, irmão, aqui em Números 14, né, e que está escrito aqui, a partir do versículo 6, né, como o irmão já citou, né, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós,
então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Mana leite e mel. Aqui interessante no versículo 9, ó, para o irmão comentar, né, nessa sequência. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. E aqui fala na questão da rebelião, né? É porque, na verdade, aqueles que rejeitaram a bênção de Deus, aquilo configura-se realmente uma explícita rebelião. Assim como Deus hoje faz coisas nas nossas vidas, e faz fora e dentro de nós, e eu julgar que aquilo não está correto, e que aquilo não é o que Deus está propondo através das circunstâncias, arranjos e movimentos dentro da minha vida, se eu não concordar com aquilo, e aquilo é de Deus, então eu entro em rebelião contra Deus. Porque você pode ter um jeito que Deus quer te usar para tratar comigo, e se eu não aceitar o jeito que Deus está te usando para tratar comigo, eu estou em rebelião. Porque eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde. Entende? Então, se eu julgo que o teu comportamento é inadequado, mas Deus diz que é assim que eu quero que ele seja, eu tenho que aceitar você. Eu tenho que aceitar. Né? Eu já aprendi isso na minha vida muitos anos atrás, porque Deus sempre me coloca situações para me ver desconfortáveis às vezes, quase sempre, né? Desconfortáveis. Então, aquilo eu já aprendi a ser quebrado, porque eu não tinha outra maneira de aprender isso se não fosse quebrado pelo Senhor, de começar a aceitar aquilo ali como se fosse de Deus e ver a mão de Deus constantemente lixando a minha vida, entende? Para que eu possa me tornar sem força natural, manso e aceitar o Senhor sempre. Porque se eu estou sem força natural, eu não sou uma pessoa que vou resistir mais a Deus. Eu vou aceitar o Senhor, sempre. E se eu estou fraco como um homem natural, é óbvio que o novo homem está forte em mim e ele vai discernir todas as coisas que é de Deus e que não é. Então, eu vou ser cheio de discernimentos para estar me adequando a tudo que Deus faz dentro e fora de mim. Mas hoje, tem irmãos que não estão preparados a nível de consagração, a nível de estágio espiritual, para enfrentar o que nós vamos ter que enfrentar. Então, ou eles têm que se basear naquelas pessoas que estão prontas, ou eles vão se rebelar contra Deus, porque eles não têm preparo espiritual para discernir o que é que Deus... Aqueles 10 que não aceitaram aquela bênção do Senhor, eles achavam que aquilo não era de Deus, aquilo era do diabo. Entendeu? Digo, mas como é que Deus, sendo cheio de amor, cheio de bondade, bota gigantes cercar a bênção para a gente não entrar? O senhor quer provar a fé, né? Sim, é porque Deus quer a glória, porque se... Só poderia vencer se fosse Deus. Exato. Né? Não tem como eles vencer, porque eles não tinham... Eram povos fortes, armados e poderosos. E Deus, a bênção do Senhor, não era dar somente as bênçãos alimentares, os alimentos da terra, a água da terra, não, a vegetação. Não, o Senhor queria mostrar o seu poder para Israel se jubilar, entende? Se alegrar, para se glorificar o nome de Deus, entende? A bênção era ver Deus matando inimigos na frente deles, sem eles fazerem nada. Isso que é a bênção. Porque se o inimigo sai, a bênção está estabelecida. Né? Então, se o inimigo está em mim, o plano de Deus é me purificar dele. Se eu não consigo expulsar esses demônios da natureza pecaminosa, nem exterminá-la. Nem você, nem eu. Ninguém, nem você.
Muito bem. Você está consciente disso? Então, quem vai fazer isso? Deus. De que forma Deus vai fazer? Provando você toda hora. E você vai ter que aceitar. Se você quer ser livre dos inimigos. Então, tu vai sempre ter que ir contra você e a favor de Deus. Contra você e a favor de Deus. Se você conhece o texto de Hebreus 12, você conhece o texto de Hebreus 12, eu creio. Vamos dar uma olhadinha? Sobre a correção, né? O pai que ama. Vamos lembrando os ouvintes, né? Nós que estamos aí ao vivo aqui no Quinta ao Vivo, pela Rádio Menorá, e transmissão simultânea também pela TV Menorá, via NutriWeb. Você pode também participar desse programa, enviando perguntas através do radiomenorá@hotmail.com. Amém. Amém. Aqui no capítulo 12 de Hebreus, nós temos uma palavra aqui. Verso 5. E está esquecida a exortação? O que é está esquecida a exortação? São para aqueles filhos que ouvem os conselhos do pai, né? Mas não podemos esquecer. Do pai, né? Né? De como a filho discorre convosco. Meu filho, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então tá. O Senhor açoita a todo filho a quem recebe. Amém? Amém. Então, Está escrito aqui, né? o diabo corrige, né? Não está escrito em Romanos 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Amém. Glória a Deus, né? Não está escrito? Amém. Está escrito. Então, tudo que acontece no reino de Deus, ou é Deus fazendo, ou é permissão de Deus deixando o inimigo fazer. Então, tudo está sob a autoridade de Deus. Porque Deus trabalha o povo. Trabalha o povo para colocar o povo na purificação, na santidade. Então, se eu esqueço da exortação, né? Esqueço da exortação e passo a viver o padrão natural e humano, como é o nosso caso na igreja, com a cabeça cheia da cultura espiritual, mas os membros não seguem absolutamente nada daquilo. A gente vive como quer e como gosta, e faz só o que quer e que gosta. Nunca olhamos que Deus tem disciplina. E já a exortação já nos disciplina, porque temos que viver o padrão que conhecemos. Mas os cristãos absolutizaram o seguinte, que a maneira deles viver é só conhecimento, nada de prática. Isso mergulhou a igreja como nem aquele povo que estava no deserto, né? Tudo na religião. Porque eles achando que matando um boi estava livre do pecado. Nós achando que indo no culto e dando uma estudadinha na palavra, estamos livres do pecado. Não, tem que praticar a palavra. Tem que viver a palavra para se ver livre do pecado, para mortificar a carne. Então Deus, vendo a insistência do seu povo em desonrá-lo a respeito da obediência, aí vai ter que então agir de forma mais grotesca, mais dura, para derrubar essas concepções pecaminosas que nós temos e que só sendo coisas muito fortes pode derrubar. Deus fazendo coisas fortes. Por exemplo, né? Aquele rapaz, aquele homem que estava na beira do tanque, por exemplo, que Jesus teve uma compaixão e uma misericórdia incrível dele, né? Porque ele não merecia ser curado, mas o Senhor fez assim mesmo, né? Porque o cara não tinha um pingo de fé. O cara disse assim, o Cristo, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, encarnado na frente do cara, e ele já tinha notícias de que Jesus era o Filho de Deus. Mas o cara estava
obstinado no tanque. Né? O anjo tem que vir aí agitar a água, mas eu não consigo mexer as pernas, ninguém me põe naquele tanque, né? Como é que eu vou ser curado, Senhor? Né? Aí Jesus não desprezou o que ele argumentou. E o Senhor então levantou e curou ele. Pelo seu poder, desatou as pernas dele e ele passou a caminhar. Né? Tu viu uma coisa? Porque geralmente a comunidade sempre tem compaixão dos aleijados, dos deficientes. Né? Por exemplo, tem um homem cego aí caminhando na rua, quem é que não tem piedade, compaixão, vai lá, pega no braço, ajuda ele a atravessar a rua. Né? Mas aquele homem, 38 anos na beira de um tanque, não achava ninguém que colocava ele num tanque na hora da água agitada. Então, que péssimo conceito havia naquela pessoa, naquela comunidade. Que ninguém ajudava ele, sendo que aquele povo lá era mais cheio de piedade do que hoje. Né? Porque hoje já multiplicou-se a iniquidade. Né? E hoje o amor esfriou realmente. Né? Então, Jesus curou ele, mesmo assim. Eu acho que o Senhor vai ter que fazer coisas drásticas assim, para que a exortação torne-se vida e espírito. Então, Deus vai assim realmente solapar o racionalismo e vai fazer cair por terra totalmente. Né? E são golpes fortíssimos que só a onisciência e a sabedoria de Deus pode proporcionar arranjos nesse deserto tão caloroso que nós estamos, né? Nesse deserto que nós estamos há tantos anos peregrinando também, porque não saímos de uma vida racional enriquecida com o conhecimento da palavra de Deus, mas não tem... É que nem você contrair matrimônio com uma mulher estéril. Né? O Cristo não tem esterilidade, mas a sua mulher tem. Porque Cristo nunca falha como marido. Né? Mas o ventre da sua esposa não produz filhos. Porque há uma esterilidade, o conhecimento torna a pessoa estéril espiritualmente. E é isso que está acontecendo conosco. E é isso que Deus vai corrigir. Né? Em nome de Jesus, né, irmão? E tem a questão assim que o irmão falou, me chamou a atenção agora. 38 anos. Então aí leva tempo, né? A questão nesse caso, ele levou tempo. Levou tempo, né? E até para animar os irmãos aí, né? Agora eu pergunto, quantos anos levou para eles, lá no deserto, para eles espiar a terra? 38 também, né? 38 também. Então veja bem, isso aí tudo nos mostra assim, coisas, né, interessantes. Vamos pensar sobre isso. Amém. Tem uma frase que o irmão, gostaria que o irmão comentasse, assim, foi liberada aí num determinado momento, né, em relação, né, o irmão falou sobre os caminhos, né, nessa era da graça, né, um caminho, então, como o irmão já falou, é se humilhar, né, e reconhecer o poder de Cristo, ou então, né, se rebelar, né, contra o Senhor, e aí vai sofrer muito em relação a isso, né. Mas assim, em relação à provação, irmão, né, o irmão já comentou sobre a provação. A provação, ela pode gerar, né, dois caminhos, seria isso? Sim. É porque a prova é prova, né? Porque tá todo mundo nesse trabalho, nesse processo, né? Por exemplo, tu está numa prova, tu tem uma questão que é certa ou outra errada. Tu pode acertar a questão na responder, pode errar. Então, às vezes tem umas quantas erradas e uma só certa. Não é isso? Isso. Eu, quando fazia provas... Cinco questões objetivas, só uma é certa. Então, aumenta a probabilidade de tu errar. Correto? Correto. Se tu não está no espírito, às vezes tem 10 opções, vai marcar certa. Pode tu não acertar, né? Mas tu está no espírito, acerta. Tu marca a resposta certa na prova. Então, quando Pedro foi provado,
e quando Judas foi provado. Qual é o resultado final das duas provações? Né? Nós sabemos que Judas não se arrependeu. Pelo contrário, o amor ao dinheiro que havia no coração de Judas era muito forte e grande, que não foi suficiente para Deus conseguir jogar arrependimento no coração dele. Estava fechado o coração dele pelo amor ao dinheiro. Se suicidou, né? E aí todos aqueles que amam demasiadamente o dinheiro, né, eles podem ser julgados assim daquela forma, né? E veja bem, o julgamento e a prova de Pedro foi diferente. Jesus viu um coração em Judas, um coração que dificilmente se arrependeria. A prova é que Deus oportunizou ele desde a ceia a tirar o diabo do coração. Repreender aquilo ali, né? O que é tirar o diabo do coração? É não deixar o diabo ficar falando, fomentando, alimentando, produzindo maus pressentimentos dentro da gente. Não pode deixar o diabo falar, não pode deixar chocar ovo dentro da nossa cabeça, entende? Tem que tirar logo, né? E Pedro foi diferente. O Pedro não tinha a menor ideia de que ele ia negar Jesus. Ele achou que a força natural dele e o afeto natural que ele tinha por Jesus era o suficiente para ele entrar na glória. Então ele não foi maldoso, ele foi ludibriado pelas suas emoções. Amém. Né? Ele não planejou ganhar dinheiro em cima de Jesus e mercadejar o Cristo. Não. O Pedro foi puro de coração, foi genuíno. E ele era fraco mesmo. E tinha a sua convicção errônea, mas era puro com aquilo que ele sentia. Tudo que ele expressava estava sendo fiel com o que tinha dentro. Então, isso é saudável para Deus. Ele é puro por dentro. Entende? Ele é genuíno. Então, Deus sabia que ele ia sucumbir, porque Deus ia provar o homem natural de Pedro. E Deus sabia que ele não passava no teste. Mas Deus também sabia que ele se arrependeria. Né? A coisa que não ocorreu com Judas. O Judas é calculista, ele é racional e é maldoso mesmo, sabe? É planejador de mal. Ele e Satanás se unem para negociar. Mas Pedro não era esse tipo de homem. Né? Então, quando Jesus disse para ele: vai me negar 3 vezes, tu vai tropeçar 3 vezes só, vai doer os dedos dos pés, mas depois eu te curo. Amém? Então, ocorreu isso. E o que aconteceu quando ele negou pela 3ª vez? E o galo cantou, chorou amargamente. Amém. Então, houve arrependimento. Houve. Ele Amém. viu que não podia confiar em si, que ele tinha concepções erradas a respeito de si mesmo. Que benção. E as coisas têm que ser assim com a gente. Nós temos que sempre aceitar aquilo que nós somos. Então Pedro aceitou, disse: sou fraco mesmo. E aí eu vi quanto eu errei agora, porque eu tinha uma falsa realidade da minha vida. Eu nunca poderia ter dito para o meu Senhor que jamais o negaria. Eu tinha que pedir misericórdia para Ele e graça. Amém? Amém. Bom, nós já fomos do Velho para o Novo Testamento aí, né? Não, tem os 2 caminhos, né? Amém. Judas e Pedro. Pedro é passível de recuperação, Judas não. Né? Então Jesus nos ensina muito com esses princípios. Não sei se nós temos perguntas ali dos nossos... Não? radiomenorá@hotmail.com. Você pode estar participando aí através do MSN ou enviando e-mail, né? E interessante assim, irmão, porque a aprovação ela pode, né? A aprovação, a sugestão do Senhor é que a gente se alegre em tudo, né? Vamos se alegrar em tudo, todas as coisas, né? E muitas vezes nós vemos que não acontece, né? Não ocorre essa alegria, né? E aí ocorre o quê? Uma revolta, né?
E aqui é interessante, né? Porque lá em Números 14, nós comentávamos aqui, né? Josué já estava aqui já falando sobre a questão de que não fôssemos, né? Não sejais rebeldes, né? E que o Senhor tem da revolta, né? E da alegria. São duas opções, né? Seria reações, seriam isso? Reações? São reações. Em relação à aprovação. Mediante. Porque todos nós aí, vejo os irmãos, estão sendo provados. Estão passando por esse processo, né? Porque, veja bem, antes da aprovação, Deus coloca a verdade para mim. E faz eu conhecer a verdade. Ele não vai provar primeiro e depois mandar a verdade. Deus tem ordem. Interessante, muito importante, né? Então, há muitos anos, Deus está falando com o povo. Arrependam-se. Arrependam-se. Troquem a maneira de se relacionar comigo. Saiam das suas vontades, venham fazer a minha vontade. Deus está exortando, 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 exortando. Tá, agora terminou. Deus não vai ficar exortando quantos anos a gente? Sendo que o Espírito habita e a palavra está revelada. Deus não tem mais motivos para estar exortando agora. Só os novinhos que vão chegar. Então agora Deus vai provar os que já estão com conhecimento. Para ver se aquele conhecimento é suficiente para gerar humildade ou rebelião. Vamos ver que tipo de conhecimento que está dentro da gente que vai produzir uma coisa ou outra agora. Porque agora não tem como tu ficar no meio, assim, que a gente diz que nem Gideão na moita, né? Não sabe se vai ou se fica, né? Então agora está na hora do Senhor, então, provar o que o conhecimento produziu em nós. Se é humildade ou rebelião. Não vai ter outro caminho, só esses dois. Amém. Irmão, tem uma frase que foi liberada pelo irmão aí, uma ministração. Gostaria que o irmão comentasse, né? Queria que é de fundamental importância, porque quando começa a apertar, né? Nós creio que assim, naturalmente vai se tentando buscar alternativas, né? Antes de se entregar totalmente, né? Me refiro em relação a ver pessoas, a ver homens, a buscar em homens, né, situações, né, para que venha resolver, né. Então a frase é a seguinte, né, enquanto vemos pessoas, estamos com a visão errada do reino. Por que ver pessoas e não Cristo, né? Por quê? Se tu te alicerce e confia e busca pessoas, né? Porque as pessoas tu pode ludibriar facilmente, mas Cristo não. Então é mais fácil a gente confiar em homens, porque você obtém a falsa misericórdia, a falsa piedade. Você só busca o que é natural e humano, entende? Porque aquela pessoa quer ser tratada como homem natural e não como homem espiritual. Porque se tu vai para Cristo, tem que ser tratado como homem espiritual. Deus não vai te tratar como homem natural. Porque Ele já te recriou. Então, nós aqui lá dentro, já temos um discernimento claro e que se nós estiver que obedecer a Cristo, estamos fritos como homem natural. Então, por isso, ir para o homem, que tu vai prorrogando, tu vai enrolando, tu vai vivendo aquela vida mística, né? Totalmente periférica com Jesus, né? Porque você não está vivendo uma vida de sinceridade com Jesus, mas sim uma vida superficial. Você está só enraizada com Cristo por meio de um evangelho totalmente gracioso e não um evangelho de compromisso e responsabilidade, que é o do reino. Então, é bem confortável para as pessoas o conhecimento, entende? Porque o conhecimento, tu busca ídolos. Tu consegue adorar ídolos só com o conhecimento de Deus. Agora, se tu está no evangelho do reino e tu quer fazer a vontade de Deus, tu não tem como adorar ídolos, só a Cristo. Os ídolos são complacentes e indulgentes, né? Você pode pecar, eles não te culpam, eles não te apertam, eles não te exortam. Eles até fazem coisas para te pensar que está tudo certo, está no espírito. Porque, na verdade, ninguém segue homens. As pessoas só seguem um homem até que aquele homem não venha desagradá-lo. Depois para de seguir. Né?
Então, o ídolo só dura enquanto está dando lucro para ele. Senão ele troca. Agora, quando você tem Cristo como teu Senhor, tu nunca troca. Porque não tem nada melhor que Ele. Amém. Não, até senti de comentar isso aí, irmão, porque eu vejo Tem uma assim, pergunta ali, que tem muito assim no nosso, em relação a isso que foi comentado, né, no nosso dia a dia, no nosso meio, vamos pegar assim os irmãos aí que tem empresa no meio secular, né, pessoal de indústria, enfim, varejo, distribuição, muitas vezes está sempre se buscando o bambambam na determinada área, né? Aham. Aí bota o fulano de tal na empresa e aí depois se decepciona. Ah, pensei que fosse resolver, pensei que fosse fazer, né? Ah, vou botar agora um gerente de vendas assim, assim, assado, porque o currículo dele, natural, é maravilhoso, é assim, impecável, e daqui a pouco... No reino é assim também. Na organização cristã é assim também. Sempre tem os superstars. Né? Popstars. Os pops e os vanguardas. Pops. Os brilhantes. Né? Sempre tem também em tudo que é lugar isso. Né? Porque hoje a igreja está modelada segundo o mundo. Né? A igreja do Senhor Jesus está impura completamente. Né? E está modelada segundo os padrões naturais. E hoje a mistura é muito grande do mundanismo com o cristianismo. E aquilo é confortável para os homens. Mas o Senhor vai limpar tudo isso, agora essa sujeira, e vai botar em ordem tudo. Amém. Não vamos perder mais tempo aí, né? Não. Apostando em homens aí, né? Daqui a pouco vem, de repente, alguém competente que o senhor vai enviar, né? Para colocar, para administrar, para auxiliar, cooperar naquela função dentro da empresa. Mas eu sempre vi assim, ó, aquele que serve Jesus e está na visão, Deus sempre desonra aí na frente de todo mundo. E nunca ele é famoso demais. Né? Amém. Porque Deus sempre nos testa, né? Olha lá Abraão, quando achou que estava no pico, né? Diz assim, pois agora eu quero... Tu vai passar uma baita de uma vergonha, ou tu vai me obedecer e vai afirmar tua vida agora, de vez. E assim foi. Ele foi lá, obedeceu Deus, quer dizer que Deus o exaltou, né? E deu a ele a honra devida, porque o Senhor diz que quem se humilha, ele exalta. E quem se exalta será humilhado. Né? Então, eu prefiro me humilhar sempre, para ver se o Senhor me levanta. Né? Amém. E, às vezes, quando Ele levanta, Ele abaixa de novo, para ver se eu estou bom. Vou dar uma testada. Mais uma testadinha para ver. Amém. Então, tá aí a diquinha do Senhor aí para a administração aí das empresas, dos negócios aí. Então, membro da equipe, né? Sim. Aqui da Rádio TV Menorá, irmã Melissa. A pergunta que temos é assim, ó. O viver de um cristão que recebe a luz de Cristo diariamente pela palavra, que entende que só precisa de salvação, que todas as outras coisas dependem da sua restauração, deve ser resumido em buscar a subsistência e buscar o Senhor? Com certeza. Deve ser só isso, porque não há mais tempo para mais nada na vida. Por enquanto era que benção. Irmão, eu creio que o senhor falou muita coisa hoje, né? Mas assim, fundamental, assim, eu creio que é um momento assim de nós falar do sentir prazer nas fraquezas. Creio que para dar aquele momento assim de prazer aqui no Quinta ao Vivo, né? Todos os ouvintes, telespectadores, né? De que tem lado, né? Tem aquela questão, né? A questão toda da pessoa de mortificar, cara, o velho homem, né? Mas o Senhor compensa, né? Tem um lado prazeroso nessa caminhada, nesse processo, né, irmão? O sentir prazer nas fraquezas, só o Cristo consegue. E eu, como homem natural, você jamais conseguirá. Agora, se o Cristo estiver sendo tua vida, tu vai te alegrar, tu vai sentir prazer nas fraquezas. Porque as fraquezas é a vitória de Cristo em nós. Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Eu tenho que me alegrar por isso. Eu tenho motivos de sobra para isso. Mas nós não estamos aperfeiçoados assim ainda. Então, quando Deus me enfraquece, eu fico depressivo, abatido ou revoltado. Deus deixa eu dar uma crescida como natural, me alegro. É bem o contrário do que Ele pediu. Então, a bênção
que nós julgamos que é a bênção do Senhor é quando Deus nos abençoa de forma natural. E a bênção é o enfraquecimento do homem natural. É por isso que eles enxergaram gigante e não uva. Acho que está explicado agora, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, eu tenho que me alegrar só naquilo que Deus me pede para fazer. Eu tenho que achar uma maneira de me alegrar nisso. Então, a minha alma tem que se adequar à alegria de Cristo. Eu não consigo. Consegue, sim. Acho que aí surgem várias alegrias nessa busca, né? Em querer, eu quero me alegrar. Amém. Eu quero. Se você quer, você consegue, porque você vai se render para o Senhor gerar e forjar esses sentimentos em você. Forjar esse sentimento. Amém. Lembrando que você pode, né, ainda, alguns minutos, nós ainda temos, você pode enviar pergunta para a rádio, câmera 1 ou câmera 2. Eu fico aqui com a câmera, cabeça para um lado e para o outro. É uma benção, programa ao vivo, né? Câmera aqui, então, nós estamos aí, né? Rádio Menorá, tudo junto, @hotmail.com, você pode enviar e-mail, dá para abrir a caixinha de e-mail aqui, a irmã Melissa está aqui operando o MSN e os e-mails, você pode estar compartilhando conosco aí. É o momento de fazer pergunta, é o momento, né, de nós estarmos aí nos instruindo, tirando dúvidas, é um momento de edificação mesmo, que o Senhor proveu, para que você possa estar realmente participando, né, interagindo, para que realmente você monte, né, esse quinta ao vivo conforme a necessidade do corpo. Nós estamos aí abrindo essa porta através do Rádio Menorá, tudo junto, @hotmail.com. Irmã Melissa. Amém. Então aqui tem um pedido. Comente-nos sobre a transformação do conhecimento, que já estamos cheios, em vida, para não sermos reprovados pelo Senhor nesses dias que virão. Muito bem colocada a pergunta. As perguntas estão profundas. Mas é o que eu digo assim, como Deus vai nos tirar de uma posição de conhecimento e nos colocar na dependência do Espírito? Só por meio de uma prova. Porque a exortação não foi suficiente para gerar arrependimento, de forma geral, no povo. Então, agora, Deus tem que fazer arranjos que nos quebra a nossa força radicalmente. São situações que vão ocorrer na nossa vida e que vai realmente assim nos tirar toda a capacidade de nos revoltar, de nós fazer alguma coisa para mudar. Não tem, sabe? Você não vai ter uma fresta para mudar absolutamente nada mais na tua vida, a não ser decidir pela rebelião ou pela humildade. Só tem esses dois caminhos. Então, aí sim, nós vamos ver muitas pessoas entrando no Espírito agora. Muitas. Que benção. Porque eu louvo o Senhor que chegou esse momento. Né? Sei que vai ser muito dolorido esse momento para todos nós. Mas tem que haver, porque o Senhor tem que voltar, né, irmão? Chega de a gente estar prorrogando essas coisas, né? Nós temos que ter um testemunho vivo de Cristo na terra. Nós temos que ter homens de fé, homens que realmente confiam no Senhor e testemunham do Senhor. E eu quero ver o Senhor fazer maravilhas, milagres na terra de novo. Quero ver o Senhor mostrar sua autoridade aqui na terra de novo. Que está tão escasso isso, né? Porque não há vasos para a sua expressão. Então, esta é a maneira que o Senhor vai fazer uma transformação de um conhecimento para uma vida. É com o impacto de um arranjo que vai quebrar as nossas vidas de forma instantânea. Isso já aconteceu na minha vida, quero dizer para você, já experimentei isso. Mas isso não é uma vez só que acontece, talvez venha mais uma, mais duas, mais três, em cada vida, né? Em cada irmão. E talvez Deus me traga mais uma, mais duas, não sei. Quantas vêm, tá bom. Amém, em nome de Jesus. Eu vou para a glória com o Senhor? As bodas, porque é uma grande festa. Que benção. Irmão, aproveitar esses minutinhos aí. As novidades. Os telespectadores, ouvintes da Rádio Menorá, você que está conectado aí de segunda a sexta, através da rádio, né, das 9 da manhã até as 17h30, né?
ministração da palavra, louvor, né? Que bênção isso, né? E agora aqui nesse bate-papo edificante ao vivo, podendo ouvir aqui do ministro da palavra, do apóstolo Sérgio Alves, né? Novidades aí, né, irmão? Novidades as novidades em relação aí ao corpo, né? Sim. As novidades que nós temos agora, amanhã, sexta-feira, estarei em Venâncio Aires, numa ministração, numa reunião apostólica lá na cidade de Venâncio Aires. Amanhã, transmissão ao vivo também. Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil. Pelo site, então, Pão de Judá. Isto, pelo site Pão de Judá. É possível, então, assistir. E no sábado, aliás, no domingo, às 10 da manhã, um encontro regional em Salvador, na Bahia. Que benção. Não sei se nós vamos transmitir, acho que não. Não sei. Se tiver condições técnicas no local, talvez a gente venha transmitir o encontro. E dia 13 de julho, em Panambi, nós temos um encontro regional também. Panambi, né? Para quem está lá em Minas, Bahia, São Paulo, os irmãos aí, né? Rio de Janeiro assistindo. Temos audiência aí em todos os estados aí do Brasil. E a mundo afora. Panambi fica a quantos quilômetros de Porto Alegre? Acho que em torno de 400 quilômetros, eu creio. Vamos ficar mais perto de Cachoeira. Fica mais perto de Cachoeira, dá 300 de Cachoeira. Eu creio que anda perto de 400 quilômetros. Dá o quê? 5 horas de viagem? Amém. De carro, de ônibus, dá 6, porque aí dá tempo de dormir. Amém. Né? Não, porque aquele encontro na cidade de Glorinha, nós tivemos irmãos aí vindo de Minas Gerais, né? Os irmãos vindo da Bahia também, né? Então foi uma benção, assim, o pessoal se mobilizando. E o pessoal de São Paulo também, um presbítero, irmão. Daniel lá de Barueri também estava presente. Que benção isso, né? O pessoal se mobilizando, assim, para mais esse momento agora, né? Então, domingo, 10 da manhã, Salvador, né? Lá no hotel... Sol Bahia. Sol Bahia. Sem praia, né? Só encontro com Jesus. Amém. E também Panambi, dia 3, né? E mais alguma coisa? Confirmado, até agora são esses aí, né? Amém. Lembrando a todos os ouvintes aí, né? Da série Pomba, que são esses programas, né? Esses ao vivo, que foram gravados na íntegra. Então, é um programa assim que tem um tempo de duração, até para os irmãos virem, poder participar, poder fazer a pergunta pelo e-mail, pelo MSN. Então, os irmãos vão ouvindo, vão perguntando, vão ouvindo, vão perguntando. Né? E aí, então, nós vamos podendo ter aqui a presença do irmão para poder responder. Irmã Melissa? Então, tem mais uma pergunta que diz assim: aqueles que querem se sujeitar, porém a força natural ainda é muito forte, o Senhor quebrará, dando consolações que motivam a crucificar a carne? Pode fazer de novo a pergunta? Aqueles que querem se sujeitar, porém a força natural ainda é muito forte, o Senhor quebrará, dando consolações que motivam a crucificar a carne? Não, o Senhor vai quebrar com a provação, a tribulação. Né? E aí, essa pessoa terá 2 caminhos. Ou se humilha, se arrepende de tudo que ele fez do passado e decide servir o Senhor incondicionalmente, entregar-se ao Senhor e se ergue para uma vida no Espírito, né? Ou se rebela de vez mesmo. Então, é a provação, o quebrantamento que vem, é que vai determinar o futuro dessa pessoa. A reação diante do quebrantamento. Mas consolação não é o termo adequado para isso. Né? Você vai... Seriam refrigérios, umas situações assim. Porque no momento que ela se humilha para Deus, ela entra na bênção. Entende? Ela sai do jugo. Amém. Amém. Porque ele já tomou a decisão, né? Vai ficar mais leve, né? O fardo. O Cristo vai estar na frente, né? Glória a Deus, né, irmão? Com certeza. Então, amém. Então, quinta ao vivo, né? A participação do apóstolo Sérgio Alves. Olhe para a uva e não para o gigante. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor falou muita coisa nessa tarde, né? Que você possa aí estar buscando através aí da livraria mais próxima, né? Através também do site do irmão Marcelo, também da Seiva Livraria,
lá tem um novo telefone, o irmão está com um novo endereço, né? O irmão Marcelo Caldas da Seiva também está distribuindo aí nosso material na região do Vale dos Sinos, né? E é importante assim nós enfatizarmos os kits, né? Os kits realmente que estão à disposição sobre determinados assuntos. Então, se você quer se livrar de manipulação, você quer realmente ter um kit anti-manipulação, busque o kit manipulação. Você quer realmente saber mais sobre a alegria, né? Hoje aqui o senhor falou muito em relação a gente se alegrar, né, na fraqueza. Está aí uma sugestão do Espírito, né? Busque o kit alegria, né? O kit alegria está o amarelinho, tem uma capinha amarelinha de plástico também. Busque junto ao presbítero da cidade, junto à livraria, né, da sua cidade. Busque aí, enfim, a maneira que você tem para adquirir, né, esse material, que você possa estar buscando mesmo. Isso vai dar realmente um conforto muito grande. E se você também quiser saber um pouco mais sobre a visão dos grupos familiares, a visão do Senhor, né, em relação ao grupo familiar, a visão do grupo familiar, tem o Série Pomba, também foi um dos programas gravados aqui. Se você quer saber um pouquinho mais sobre casamento espiritual, também tem um CDzinho lá da série Pomba, que tá uma bênção também. Se você quer saber um pouco mais sobre maturidade espiritual, também tem um CDzinho lá da série Pomba. É uma quantidade de materiais, né, irmão? Que realmente maravilhoso esse manancial. Então tá aí. A sugestão é que você possa continuar se alimentando, né? E, irmão, consideração final para nós encerrar? Algo assim que durante esse falar aí desse programa eu senti assim principalmente que se você observar Davi tinha um desejo de agradar a Deus, né? De edificar uma casa para a habitação do Senhor. Só que Deus disse a ele que não queria. Estranho, né? Porque o que o Senhor tinha para ele era outra coisa. Mas ele tinha um desejo no coração e não era maligno, nem pecaminoso. Fazer uma casa, um templo para o Senhor. E Deus disse para ele que eu não quero. Por quê? Porque Deus chamou Davi não para construir templo, mas para destruir os inimigos. Então, a gente está na igreja, quantos estão assim hoje? Foram chamados para fazer uma coisa, e eles estão com o coração cheio de intenções de fazer outras. Isso tudo vai ser derrubado agora também. O Senhor vai chegar e não quero. O que tu queres fazer para mim, eu não quero. Davi poderia se amargurar, poderia entrar em tristeza e decepção com Deus. Mas não, ele se alegrou. Se alegrou porque ele teve que retornar para vencer os inimigos e cumprir seu ministério. Cumprir o seu ministério. Aí Deus disse, não, tu não farás, mas teu filho vai fazer. Pronto. É a mesma coisa que ele fazer. Né? Que é o pai que não gosta de ver o filho abençoado. Deus disse, o teu filho vai fazer. Pai, é uma alegria. Davi ficou alegre. E aí cumpriu o ministério dele. Então nós temos que entender que até essas coisas serão quebradas e Deus quer ver a minha reação, se vai ficar amargurado ou não, né? Então tem muitas pessoas que estão cheias de ideias de agradar a Deus, mas Deus não quer nenhuma delas, né? Não quer nenhuma ideia. Deus só quer que você faça o que Deus quer que tu faça. É só aquilo. Não saia daquela rota ali, né? Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e profetizar a bênção a todos os presbíteros da Casa de Judá. Que o Senhor esteja fortalecendo todos vocês e que tenham a sabedoria de Deus para estabelecer a obra na comunhão com o Espírito. Que o Senhor esteja fortalecendo a todos vocês e todos os membros da igreja recebam a paz e a bênção de Deus também. Amém. Então, lembrando, né, que nós estamos aí, né, ao vivo, no Quinta ao Vivo, encerrando então essa programação, essa pauta de hoje. Lembrando que você também pode ser um anunciante
colaborador da Rádio Menorá, você pode enviar e-mail para rádio@ministério Menorá ou radiomenorá@hotmail também, para saber como fazer para anunciar o seu empreendimento. Nós temos aí, nesse momento, né, para anunciar aí a consultório odontológico lá de Cachoeira do Sul, né? Foi uma indicação do pastor André, né? A irmã foi tocada pelo Senhor de anunciar, né, as suas aptidões aí, né? Cirurgia dentista. Então a irmã Beril, né? Então o consultório odontológico está aí em Cachoeira do Sul, né? Você pode estar fazendo tratamento, está anunciando aí conosco, né? Já iniciou, então, buscou junto à liderança, né? Que benção, né? Sentiu do Senhor, buscou na liderança, né? E o irmão sugeriu, né? Não, procura a Rádio Menorá, anuncia na Rádio Menorá, né? E eu creio, assim, que o Senhor deve fazer maravilhas, né? Então, são vários irmãos sendo tocados por Deus, buscando aí a cada dia, né? Tá podendo divulgar e nós continuamos na campanha, né? E creio que seja, pelo tempo que der, que a gente continue na campanha. Irmão, compre de irmão. Né? Irmão, compre de irmão. Sabe que esses dias eu fui ver o preço de um modem, né, para a internet, né, irmão? Interessante, porque... E aí eu encontrei no Ímpio, né, R$15 mais barato. Aí o Senhor veio e disse, irmão, compre de irmão. Ô, glória! Amém. Nós temos que praticar, né? Amém. Temos que clamar e bater nessa tecla, Aí né? tu foi na Sul Micros. Sul Micros, né? A do irmão Márcio, presbítero aí de Porto Alegre, né? Uhum. Sul Micros, tem Cachoeira do Sul, Porto Alegre. E aí, focou na benção, assim, né? Realmente, imagina, a diferença é muito pequena, né? Mas geralmente o irmão tem os melhores preços. Não, mas é que uma era... Nem sei qual era a procedência, né? O preço do irmão é muito bom, né? Muito acessível, facilita o negócio, enfim, né? O irmão Márcio na Sul Micros é uma benção. Ele pagou mais caro, mas comprou do irmão. Comprar do irmão, né? Não importa, né? Eu creio que é importante a gente frisar isso, né? Ou chega, né? Se fosse o caso, né? Uma outra situação, chegar, irmão, né? Quem sabe aí, né? Tem um preço lá, eu quero comprar de ti, dá para melhorar um pouquinho o valor? Enfim, né? A senhora que sabe. Mas também surgiu uma necessidade de cortinas, né? Aí fui ver lá com a Maison Decor também, a Maison Decor também anuncia, né? Então, pô, você precisa de cortina, revestimento, luminária, né? Opção aí, Maison Decor, né? Fui lá ver com o irmão Milton, né? E até eu creio que o senhor permitiu essas situações, assim. Peguei um orçamento, né? O Ímpio, né? Bateu o preço. Né? O irmão Milton, da Maison Decor, nosso irmão, né? Conseguiu o melhor valor, né? Para nós, assim, nós vimos assim que a importância de nós estarmos aqui agora ao vivo, relatando, né, que às vezes você está pagando mais caro do ímpio e não está abençoando o reino. É importante nós enfatizar isso, né, para que a gente procure esses irmãos que têm empreendimentos, busque, né, que é mais uma oportunidade de nós se desenvolver, né, se relacionar entre os irmãos, né, e fortificar o reino. E se você também quiser anunciar aí na Rádio Menorá, mande e-mail para nós. E, irmão, muito obrigado pela participação aí, né, nesse programa aí, que o senhor possa estar edificando a todos nós grandemente, né. Agradecer a toda a equipe, né, um abraço a todos os irmãos e grandemente aos irmãos que estão envolvidos aqui, ao Anderson, Vinícius, a Melissa também, que nós estamos aqui nessa, a irmã Graziela também orando, intercedendo, né, para que nós possamos estar aqui, né, nesse momento, né, se expondo grandemente, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos podendo, né, a cada dia buscar o melhor, inclusive as poltronas, né, irmão? Que benção, né, irmão? Tá melhorando. Tá confortável, né? O pessoal viu aqui a poltroninha, ó. Nós já estamos com 6 poltronas aqui. Não, essa poltroninha aqui tá muito boa, né? O tapete, né? O tapete, não tem como nós dar um zoom aqui, hein? Temos que dar um zoom no tapete aqui, ó. Olha só que benção, né? Para nós criar aqui o momento, O tapete, né? É redondo, hein? Tapete, ali, ó. Tapetinho, ó. Pezinho ali, ó. Estamos ao vivo aqui. Tá melhorando, né, irmão? Começamos assim num sofazinho. Não, começamos umas cadeirinhas, né? Daquelas de cozinha. Com os pezinhos cromados ainda, redondinho. Redondinho, a mesinha. Defórmica. Lá em Porto Alegre, lá, né? O Senhor tem dado bênção, né, para a igreja. Glória a Deus, né, irmão? Amém. Então, graça e paz seja com todos. Em nome de Jesus, né? Siga na programação aí da rádio.